Muito bom, meus amigos, tudo bem? É com muito prazer que eu apresento para vocês o meu 21º livro da saga Conexão Urano. Conexão Urano 7, Portais, abrindo os caminhos do universo. Esse livro, na verdade, é um manual de instruções para você que vai precisar um dia utilizar um portal. Os portais serão abertos no mundo inteiro quando for necessário que os seres da terceira dimensão passem para outras dimensões mais elevadas em vida. Então, aqui você vai ter definições de portais negativos, portais positivos, pessoas que ousam abrir portais e o perigo que estão correndo ao fazer isso. Entre dezenas e dezenas de ensinamentos que nós não sabíamos até agora, até a feitura desse livro com a essência uraniana de nome Shasra. Ok? Então, se você gosta desse assunto, se você está interessado em como os portais funcionam, tanto para as naves, grandes naves, naves-mãe, e naves menores e portais para pessoas, para animais, tem portal para tudo. E saibam que por trás disso tudo tem sempre alguém comandando, coordenando e comandando. Então, eu acho essencial, na minha opinião, que você leia esse livro, Conexão Urano 7, Portais. Está à disposição para você na PM Store e no Clube de Autores, tá bom? Abração, tchau. Está no ar o 33º programa Vozes do Universo. Temos muitas informações, coisas novas, muitos e-mails para responder. Daqui a pouco a gente volta. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Muito bem, o Aconteceu Comigo dessa semana foi enviado pela nossa amiga Roberta. E é um caso muito interessante que eu vou contar para vocês a partir de agora. Na noite do dia 8 eu tive um sonho muito estranho, mas muito mesmo. Eu vi uma pessoa agachada em cima do telhado do canil que tem aqui no meu quintal. Me aproximei para falar com ele e ver o que ele queria. Ele estava vestido de preto, usava um óculos escuro, muito simpático, falava bem. Só que em um determinado momento ele sorriu, se despediu de mim e virou um gato. A cor que prevalecia era preto, mas também tinha uma cor branca e marrom clara, todo malhado. Lindo. O sonho foi embolado, parecia feito com cenas montadas de episódios diferentes. Voltando. O gato, não se sabe para onde foi. Eu me virei e já estava em outra cena. Eu vi uma luz branca muito forte e vi que tinha uma pessoa com roupas claras no meio daquela luz toda. Forcei a vista para tentar ver quem era, quando avistei um homem com traços fortes, loiro, de cabelos longos até o ombro e olhos azuis bem profundos. Fiquei olhando aquele homem no meio de tanta luz e a imagem do humano foi ficando em segundo plano e um novo rosto se projetou. Ele parecia um leão. Dava para ver o rosto felino projetado no rosto humano. Não tenho palavras para descrever de uma forma mais clara o rosto desse ser, mas foi a imagem mais maravilhosa que já vi. Não me lembro dele ter falado algo, ou de eu ter falado algo com ele. Só lembro que depois me virei e já avistei naves se aproximando da minha casa. Eram naves grandes e de formatos diferentes. A primeira piscou 2 luzes nas pontas azuis, depois 2 verdes, 2 vermelhas, era uma fileira de luzes, mas a nave não se materializou por completo, só as luzes mesmo. Ela parou perto de uma nuvem e ficou ali como se estivesse escoltando as outras. A segunda se mostrou bem perto, ficou em cima da minha cabeça e depois se mostrou em um ângulo
que eu pudesse vê-la por inteiro. Me lembro de ouvir um ser falar bem enrolado e eu não entendi nada. Mas ao mesmo tempo uma voz falava: desenhe a nave, acorde e desenhe. O ser repetia para mim: acorde e desenhe agora. Eu realmente acordei, achando tudo aquilo que era coisa da minha cabeça. Então me levantei e fui ver meu filho de 3 anos que estava resmungando. Fui até a cama dele e falei: que foi, Rodrigo? Sabe o que ele me respondeu? Foi o maior espanto. Ele disse: tem que fazer desenho. Ele se virou para o outro lado e não deu mais nenhum pio. Eu ainda chamei ele, mas ele estava dormindo e parecia profundamente. Então tomei aquilo como uma confirmação do sonho que tive e fui fazer o desenho. A imagem anexada colorida, a Roberta mandou aqui pra gente, é o que vi no centro da nave. Uma imagem maravilhosa, por sinal. Como se fosse uma porta, era um desenho bem igual. Os círculos que fiz no desenho foram para representar a porta, mas aí na imagem anexada está bem mais compatível com o que eu vi. Depois disso vi uma luz verde forte que vinha de cima do telhado, mas não sei dizer o que era, pois acordei. Lembrei de um outro fato. A minha gata estava bem agitada nesses dias. Ela mia como se tivesse um outro gato. Fica longos minutos miando de um jeito bem diferenciado. Quando vou ver o que é que ela tem, não tem nada. E tem noites que ela nem quer descer do telhado. Segue em anexo a imagem da nave. Gostaria muito de saber sua opinião sobre a nave. Inclusive, meu filho de 11 anos começou a ter contato com o ser. Estamos montando um vídeo com os desenhos feitos por ele e com o que o ser falou. Em breve postarei. Atenciosamente, Roberta. Olha, Roberta, é muito interessante esse sonho que você teve. Mais uma vez, né? Eu não acho que isso seja um sonho. É apenas uma forma que eles encontraram para entrar em contato com você. E acho que o que aconteceu com o seu filho de responder exatamente o que estava acontecendo é um fato que comprova aquilo que você estava passando ali. Com certeza estão querendo manter contato, né? E de uma forma agradável, sem sustos, sem muita confusão. E é esse o papel deles, né? Quando eles querem ajudar, eles agem dessa forma. Eles trabalham sempre no positivo, sempre de uma forma que não assuste, e eles vão medindo as suas reações de acordo com a experiência que eles já têm com isso. Eu achei a imagem que você me mandou do centro da nave, né, que você disse que é uma imagem hipnótica até, né, é uma coisa muito bacana. E os desenhos me passam uma coisa muito boa também. Eu tô vendo aqui os seus desenhos, realmente uma coisa muito legal. Acho importante você continuar com essa conexão e perguntar para eles, né, o que eles estão querendo com você, se é um reencontro, se você faz parte da turma deles, não é verdade? Então é isso, Roberta. Muito obrigado, sua história realmente é uma história fantástica. É um aconteceu comigo muito especial. Valeu, até a próxima. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Essa semana vamos destacar algumas matérias que foram colocadas no blog do Del Mundo UFO, e uma me chamou muita atenção, a matéria do dia 11 de fevereiro sobre a imagem de um felino que aparece claramente na TV do nosso amigo Marconi lá da Paraíba. Ele tem registrado muitas imagens no seu televisor, e essa foi assim bastante clara para mim, que esses seres estão tentando uma aproximação, né?
Eu em breve vou publicar outros estudos que eu fiz sobre as imagens que o Marconi me enviou, e aos poucos a gente vai colocando no programa. Por coincidência, eu destaco esse felino, né, que aparece novamente na matéria do dia 11 de fevereiro, e tem tudo a ver com o sonho que eu acabei de contar da nossa amiga Roberta, né? Um outro destaque também é o excelente programa, olha, inesperado isso, hein? Que o Domingo Legal fez com várias simulações de um dos casos mais emblemáticos acontecidos na Baixada Santista, onde mais de 300 sondas ufológicas foram filmadas, vistas, foram assistidas por pessoas que estavam ali com seus parapentes, asa delta. Eles simplesmente foram surpreendidos com uma invasão de pequenas naves, que são essas sondas, né? E eu posso dar o meu testemunho, que eu passei uma temporada na Praia de Santos, muito próximo desse local, e eu vi andando na praia, eu vi exatamente uma dessas esferas numa outra data. Isso aconteceu em 2009. Não tem nada a ver com esse fato aqui que eu estou colocando aqui no blog do dia 16 de fevereiro, mas não deixa de ser uma coincidência, né? Mas parabéns à produção do programa, fizeram uma produção de nível, o mesmo nível que a gente vê aí na TV a cabo. É muito legal. O Brasil precisa desse tipo de programa, o Brasil precisa desse tipo de produção para que ele fique mais bem informado, né? A gente sabe, a gente faz todo aqui o nosso esforço para informar as pessoas, mas a televisão é a televisão, né? Atinge um número muito maior de pessoas. Então fica aí esses dois. Tem mais um aqui, ó, que esse aqui também não dá para deixar de falar. Essa semana eu publiquei uma carta, né, reveladora da FAB, que a FAB enviou para a Varig sobre UFOs. Isso aconteceu no ano de 1990. Ela faz parte dos documentos que a Força Aérea desclassificou, né? Quer dizer, não faz mais parte de uma coisa confidencial. Então vocês também podem ver lá no blog do Del essa matéria muito interessante, onde a Força Aérea pede para que os pilotos da Varig e a empresa registrem, né, todo e qualquer avistamento ufológico. Tá bom? Essas são as dicas da semana. Tem mais coisa, dá uma fuçada lá no blog que tem bastante coisa. Tá bom? Até já! E-mails da semana. Muito bem, vamos iniciar agora a leitura dos e-mails da semana. Vamos comentar alguns desses e-mails, nos aprofundarmos da maneira que a gente sempre faz. Eu recebi através lá do site do blog dos Uranianos ou do blog do Del, onde você também pode deixar sua pergunta lá, tá? Na página do programa Vozes do Universo. A Nina escreveu assim: Olá Del, gostaria de saber se existe alguma ligação entre a esquizofrenia paranoide e os traumas causados por abduções desde a infância. E por que ocorrem as abduções? Tem como evitar as novas abduções, tendo em vista que a pessoa, vamos dizer assim, é freguesa, né? Freguês de tais abduções? Sinto uma impotência enorme diante do todo. Como mudar isso e tomar as rédeas do meu destino? Desculpe a ignorância, sou nova aqui e sinto que você pode ter a resposta para as questões acima. Muito grata, Nina. Olha, Nina, a gente sabe que 1%, alguns estudos apontam, né, que 1% da população mundial
tenham algum aspecto esquizofrênico, não é? Desde os aspectos mais leves até os aspectos mais profundos. A gente sabe também que a esquizofrenia é um estado psicológico, né, de você estar. E eu acredito que essa porcentagem de 1% esteja defasada. Eu acredito que, da forma como está o mundo hoje, nós podemos com certeza colocar alguns números a mais em percentuais, porque acredito que as pessoas estão sendo levadas pelo estresse, né? Pela sobrevivência, a luta pela sobrevivência, onde você começa tendo sintomas, né? Começa a ter problemas em aceitar essa realidade toda. Eu não sou médico, eu não vou me estender muito no assunto, mas eu só quero te dizer que se esse é o seu caso, o caso de alguém que você conheça, essa pessoa não está sozinha, porque existe tratamento, existe medicação, né? É um transtorno da mente, né? É um transtorno da nossa química. Então é importante que todo mundo saiba que todo mundo está sujeito a ter esse tipo de problema, ok? Entendido isso, vamos agora falar das abduções. Eu li alguma coisa a respeito, e eu sempre falo aqui da doutora Gilda Moura, que é uma especialista nesses assuntos de abduções. Temos também o Mário Rangel, que também é um cara especializado nisso. Eu li o livro Transformadores de Consciência, da doutora Gilda, e ela também foi abduzida, e por isso que ela começou a trabalhar com esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu tenho uma opinião muito particular sobre a abdução, né? É claro que no mundo inteiro está registrado fatos de pessoas que foram abduzidas por extraterrestres negativos, né? E isso não tem como ser algo legal. Não passa para mim que isso possa ser alguma coisa legal, e acho que uma pessoa que passou por isso pode ter toda a consequência negativa desse fato, né? E com certeza ela precisa ser tratada, ela precisa se equilibrar, porque isso não é fácil para ninguém. Imagina você ser arrastado à força para dentro de uma nave espacial para virar cobaia, né? Isso não dá para aceitar, claro que não. Agora, a minha opinião particular é que a grande maioria desses encontros são porque estas pessoas estão aqui na Terra e elas possuem almas extraterrestres. Então, se a pessoa é convidada, né, de alguma forma, se existe afinidade, se existe respeito e carinho entre as partes, eu não posso considerar isso como uma abdução, né? E sim, muito mais um reencontro. Inclusive me vem à cabeça agora o filme Taken. É uma série produzida pelo Steven Spielberg. Vocês encontram talvez vocês encontrem na internet ou nas locadoras, que conta exatamente a história de uma família que durante décadas tiveram contato com seres que eles tinham algum tipo de afinidade, né? Então é importante dar uma olhada nessa produção, uma produção muito bacana, conta uma história muito legal. Você pergunta sobre a impotência, né, diante de tudo isso, quando isso começa a acontecer de várias e várias vezes.
Eu não posso dizer, porque nunca aconteceu isso comigo, né? Mas eu entendo que isso possa ser traumático. E quando você sofre um trauma, você precisa se tratar. Não tem jeito. Seja um trauma aqui mesmo, sei lá, você sofre um acidente ou você toma um susto qualquer, sei lá, ou teve um problema no trabalho, ou perda de dinheiro, morte de alguém, enfim. É importante que vocês leiam a respeito, e eu sugiro esse livro, viu? Transformadores de Consciência, da doutora Gilda Moura. No blog do Del eu fiz uma matéria sobre isso. Acho que vocês que têm alguma relação com esse tipo de fato devem ler esse livro, tá? Para entenderem um pouco melhor. Tem muita coisa na internet também, desde que seja tenha boas referências, né? Então acho que, minha amiga, se esse é o seu caso, você precisa realmente ter tratamento, precisa ter ajuda de uma pessoa especializada, como o Dr. Mário Rangel, como a Gilda Moura. E acho que existem outras pessoas que fazem isso. Devem existir grupos. Nos Estados Unidos eu sei que existem grupos que se reúnem para falar desses encontros e como é que eles estão sendo cuidados, né? Então, é isso, amiga. Eu acho que você precisa ler esse livro. Seria muito bom que você fosse a uma palestra da doutora Gilda, entrasse em contato com ela. Se ela não puder atender, ela vai indicar alguém que possa. Mas eu acho que vale a pena falar com alguém especializado nisso. Tá bom? Um abraço, Nina. Um outro e-mail que a gente recebeu aqui é da nossa amiga Verônica Sintra. Oi, Del, escutando o teu último programa e a tua entrevista falando sobre o livro dos Cavaleiros da Ordem da Espada, e como você comentou, as interferências, pois para mim eu achei normal. Pois é difícil escutar um programa teu sem ouvir estas interferências. Eu ia até comentar contigo, mas achei que fosse coisa do meu computador ou do programa. Às vezes é tão intenso que não escuto o que estás falando, pois como surgiu a oportunidade, está aí e comentei. Por alguns programas, quando começas a falar, a tua voz já vai ficar com essa interferência. Me lembro até, e começou bem antes, quando ouvimos o teu contato na TCI. Um abraço grande. Olha, isso é uma novidade para mim, Verônica. Eu não sabia que eles estavam, que vocês que ouvem o programa estavam ouvindo essas interferências, porque aqui no meu registro, quando eu lanço o programa lá no blog onde o programa fica, né, domiciliado, ele não tem interferência nenhuma, né? Então realmente eles estão usando essa energia desse programa para tentar falar com alguns de vocês ou com quem se interessa sobre esse assunto. Mas muito legal. Toda e qualquer interferência positiva é bem-vinda. As negativas, fora. Não precisamos delas no momento. Legal, Verônica. Vamos em frente. Tem aqui também a Maria de Fátima, lá de Minas Gerais. Que bom, amigo, sua volta com um PVU maravilhoso no programa 32, quando você fala sobre Jesus, do livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada, que é um Jesus diferente. Olha esta fonte que eu estou te enviando, que fala sobre a comunidade maior, na página 35. Fala sobre um Jesus diferente, está no link. Os aliados da humanidade. Ah, ok. Abraços fraternos. Legal, Maria de Fátima. Ela está indicando aqui o site Anjos de Luz, que é um site muito bacana. Tem muita informação. Vale a pena dar uma olhadinha. Muito legal. Vamos voltando aqui. Gabriel, vamos ver aqui. Olá, Del. Gabriel Leite. Venho novamente acessá-lo e hoje com uma experiência nova.
Deixo a cargo seu ler esse e-mail no programa ou não, seja como você preferir. Eu li no blog do Del a experiência que você realizou na transimagem através da utilização de um simples papel alumínio e uma câmera filmadora. E achei interessante. Bem claro, curioso que sou, realizei essa experiência aqui em casa. A minha esposa não estava no momento, aí eu peguei o papel alumínio, o celular e comecei a fazer, só que eu fiz também fotos em vez de filmar. Bom, nas fotos acho que captei alguma coisa, tenho uma nítida impressão de serem rostos extraterrestres, inclusive estou enviando as mesmas para você dar uma olhada caso tenha um tempinho. Legal, Gabriel, vou dar uma olhadinha assim. Eu passei o olho e já vi umas coisinhas lá, mas vamos ver aqui as tuas perguntas. Se forem mesmo de extraterrestres, me vem imediatamente algumas perguntas na cabeça, tipo: esses extras estariam passando por aqui no momento da experiência, daí eles apareceram? Passando não seria bem o termo, meu amigo. Acho que toda vez que você consegue, através de alguma forma, registrar a energia deles na dimensão onde eles estão, então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo facilitando para que eles sejam registrados aqui na nossa dimensão, porque essas imagens não vieram dessa dimensão, vieram de outra. Então essa é uma forma da gente fotografar isso, né? É uma fotografia. Ela vai melhorar com o tempo, mas é uma fotografia. Ou se eles aparecem é porque de certo modo sempre estão por perto nesse setor geográfico, só que em outra dimensão ou microdimensão. Exatamente isso. Eles estão muito perto aí da gente, algumas raças, não todas. Ou se apareceram é porque seriam sempre me acompanhando, e se acompanham por terem alguma ligação comigo, ou estejam apenas me observando para estudar emoções humanas, pois fala-se que muitos deles vêm apenas para assistir, olhar os comportamentos humanos. Bom, tem de tudo, né? Eles ficam invisíveis, nos observando, tentando contato, vendo. Os positivos fazem isso, tá? Tentando se aproximar de alguma forma. Não sei se estariam sempre te acompanhando, eu não sei. A não ser que seja alguém do seu povo, alguém ligado à sua alma extraterrestre, com certeza. Bom, tudo é só hipótese, né, Del? Já que tudo ainda é especulação. Ok. Como posso saber que a foto significa isso ou apenas um efeito? Tipo, aquele efeito de olhar para as nuvens e ver imagens, que se formam através de associações de imagens e não algo real. Isso é diferente, né? Porque aí seria o que nós chamamos de pareidolia, um efeito simples pareidolia. Se você pegar olhar e ficar olhando para uma parede que tem relevo, você vai começar a ver imagens ali. No caso, como essa é uma experiência provocada, não é uma experiência natural, as pessoas também, ao olhar para isso, elas têm que se fixar nas imagens, nos meio tons que existem. Não é o papel, muita gente está confundindo isso. Não é o papel que vai fazer a imagem, né? Não é o papel, como se fosse, praticamente como se fosse uma impressão fotográfica preto e branco ou meio sépia em cima do papel, né? Então tem muita gente que acha que está desenhado no papel. Não. Aí sim eu concordo com você. Começar a ver formas geométricas e não fotografias, né? Entendam isso, que o papel você vai ver sempre uma imagem fotográfica ou algo parecido com isso. Tá bom? Legal, Gabriel. Vamos lá, vamos em frente. Temos aqui também um e-mail do nosso amigo Rômulo Rocha, lá do Rio de Janeiro. Oi, Fábio, obrigado pela resposta ao meu e-mail sobre os Cavaleiros da Ordem da Espada. Agora eu posso ler o livro sem restrições, exatamente com o ponto de vista que eu queria
e que faz muito mais lógica para mim. Nós espíritas entendemos, como foi dito por Allan Kardec, que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Concordo com ele. Sobre a sua entrevista, falando do livro, na hora que eu ouvi as interferências, eu pensei, gente, por que ele não cortou esses chiados? Tá certo. Mas ao longo da entrevista, percebi claramente que eram interferências de vozes das mais variadas. E ainda assim, eu me perguntei, por que o campo magnético que protege o endereço vibratório dele permitiu essas interferências? Interessante, muito boa pergunta. Ouvindo a sua resposta, entendi que foi exatamente para mostrar para nós que essas interferências existem e são muito mais comuns do que imaginamos. Boa sorte no ano que começa, que será de muito estudo e trabalho. Abraços, Rômulo. Rômulo, realmente eu acho que essas coisas têm acontecido para mostrar, porque a gente não tem controle de quem está ouvindo esse programa, né? Assim, a gente não sabe, a gente entende sobre algumas pessoas, o perfil dessas pessoas, mas seria impossível a gente tentar saber cada nível de cada ouvinte desse programa, o que cada ouvinte está precisando ouvir, né? Então eu sou meio teleguiado aqui, os temas vão surgindo, vocês vão colaborando, trazendo sempre boas informações. É uma rede, na verdade, né? São muitas pessoas que já ouviram o nosso programa e eu entendo que muitas das coisas que nós falamos, dependendo do nível que a pessoa está de autoconhecimento ou de conhecimento mesmo da espiritualidade, ela pode se assustar, ela pode ainda não estar preparada, e outras pessoas já estão preparadas para ouvir algumas coisas um pouquinho mais profundas, tá? Então por isso que essas coisas que eu mesmo não percebo e depois percebo, eu faço questão de colocar para vocês, como foi esse episódio da entrevista que você definiu muito bem. Tem uma outra pergunta aqui do nosso amigo Rômulo, deixa eu ver. Tá aqui. Fábio, no livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada existe um capítulo que fala do raio azul. Na Ligúria, o raio azul é o raio predominante sobre as mentes vingadoras. Nossas espadas feitas por este raio cortam o coração mais pulsante e a alma mais predominante sobre as raízes do mal. Esse raio azul seria o mesmo raio azul de Urano? Excelente pergunta. E eu não sei a resposta. Porque veja, o raio azul dos uranianos é tudo na vida deles, né? É o raio que alimenta o planeta, é o raio que alimenta as naves, é o raio que alimenta os próprios uranianos, né? Ele funciona muito mais como algo energético, algo que faz com que a vida aconteça em Urano na 8ª dimensão, né? De forma equilibrada e constante. E quando a gente define esse raio azul no livro dos Cavaleiros, me parece muito mais uma forma que eles usam para combate mesmo, né? Como uma arma, vamos dizer assim, uma coisa muito cristalina, algo muito forte, porque para que eles atuem de acordo com as dimensões que eles invadem, né? E com os seres que eles se propõem a combater. Eu acredito que os uranianos também tenham armas onde o raio azul seja a energia de combate. Então aí nós temos
convergência sobre o assunto. Não posso te afirmar se é ou se não é, mas que existe uma convergência, existe. Então, vamos esperar, quem sabe eles nos dão essa informação em breve, não é mesmo? Legal, legal, Rômulo, vamos lá. O nosso amigo J de Taubaté escreve pra gente: olá, Del, obrigado pela atenção que me foi dada no PVU 32. Esqueci de dizer, sou de Taubaté, aqui no interior de São Paulo. Sinto que esse é mesmo um espaço que podemos conversar com outras pessoas sem que nos achem malucos. Pode ter certeza, viu, Jota? Aqui você pode trazer sua questão, por mais maluca que seja, que a gente analisa, tá? Hoje lhe escrevo para fazer uma pergunta, entre aspas, de louco, sobre os anéis de Urano. Se não me engano, eles foram até então os últimos anéis descobertos em planetas no Sistema Solar. No presente momento dizem que são 13. Esses anéis não são como os de Saturno, que são facilmente visíveis. Os últimos foram descobertos entre 2003 e 2005. E muitos deles são de composição desconhecida, se é que podemos dizer que conhecemos a composição dos outros. Com certeza. Mas enfim, e pergunta aqui: será que esses anéis podem ser uma espécie de campo de força que protege o planeta e os seres que lá vivem? Será que existe um porquê dessas descobertas serem relativamente recentes? Seriam os uranianos que estão aqui na Terra se reconectando, levando em consideração que parte desses pesquisadores devem ser uranianos? Espero não ter viajado muito. Obrigado novamente pela atenção. Abraços de paz. Fique na luz. O J de Taubaté. J, muito interessante a sua questão. E enquanto eu estava aqui preparando o programa, eles passaram por aqui, deixaram uma resposta em relação a isso, bem curtinha, tá? Você pergunta aqui: será que os anéis podem ser uma espécie de campo de força que protege o planeta e os seres que vivem lá? Eu particularmente não acredito, tá? Será que tem um porquê dessas descobertas? Bom, essas descobertas são recentes porque, apesar de toda a tecnologia que o homem já tem, o Urano ainda não faz parte do... além de ser muito longo, distante da Terra, né? O Urano não faz parte do foco principal agora da NASA e das estações dessas empresas que colocam pessoas, astronautas no universo. Eles estão de olho agora na Lua de novo, né? E estão de olho em Marte. Então, ir para Marte já não foi fácil, né? Demorou. Então, mandando os robozinhos ainda, mas eu torço para que eles descubram algo naquela região, sem dúvida nenhuma. Mas eu gostaria sempre de lembrar vocês que todos os meus livros sobre os uranianos que foram feitos com eles sempre se referem ao Urano da 8ª dimensão, né? Então eu acredito que esse Urano que está aí, que a gente consegue ver a parte material e muito pouco ainda, não tem assim absolutamente tanta coisa a ver com o Urano de onde esses seres estão. Tanto é que bate com essa resposta que está aqui, que eu vou ler para vocês. Não existe no Urano que vocês veem qualquer relação com o Urano de 8ª dimensão. Os anéis são protetores de nosso solo gasoso, mas nada tem a ver com o planeta que habitamos hoje. Magnetismo constante não é a nossa base para a vida estelar. Esse foi o recado que deixaram aqui pro meu amigo J e para todos os ouvintes. Tá certo? Muito legal, J. Eu vou aproveitar agora esse espaço aqui no nosso programa. Eu estou aqui com o livro dos uranianos na mão e a gente lançou esse livro algumas semanas atrás. E eu tenho inicialmente
por volta de 50 páginas, onde eu falo de muitas coisas que aconteceram comigo, com outras pessoas. E tem aqui algo que foi extraído do livro Transformadores de Consciência, publicado pela editora Nova Era, de quem eu falei hoje no início do programa, da psicóloga Gilda Moura, que eu acho que pode ajudar bastante aquela nossa amiga que perguntou sobre a esquizofrenia e a abdução, né? Diz aqui o livro, em uma de suas partes encontrei algo que veio a responder algumas de muitas questões pessoais. O título era sugestivo, Abduzidos e Contatados, e dizia o seguinte: o homem evoluiu sua consciência, seu pensamento e também sua sociedade, com predomínio de sua parte racional prática, e fechou o canal de acesso aos deuses. Agora, com a entrada do feminino e a ênfase da intuição, ele está tentando fazer esse resgate, diferentemente do oriental, que ainda hoje permite o convívio com a expressão da fantasia criadora. O ocidental, porém, antes de conseguir o equilíbrio no funcionamento dos seus dois hemisférios, terá que recuperar uma larga faixa de vivências intuitivas, ou seja, esse homem que até aqui considerava a fantasia um devaneio do subjetivo, terá que vivenciá-lo profundamente. E só aí poderá começar a discernir, em meio ao caos, o que é valioso e o que é insensato. Nos relatos dos contatados com UFO, na riqueza dessas histórias, observamos que essas misturas ocorrem com frequência. Com a mente estimulada, a testemunha tem facilidade de mesclar suas próprias fantasias no núcleo real. Na minha experiência com paranormais e médiuns, muitas vezes encontro esta marcante tendência à fantasia mesclada nas vidências e clarividências, e mesmo nas manifestações de subpersonalidades canalizadas com os influxos energéticos espirituais, às vezes presentes e outras vezes ausentes. Os abduzidos que não possuem uma história mediúnica anterior à situação são bem diversos. São mais concretos, não gostam de lidar ou canalizar o campo espiritual e astral, e só possuem a fantasia exacerbada nos meses posteriores ao contato. Mas à medida que a energia decresce, se tiverem boa orientação, separam o real do que foi agregado. São geralmente personalidades decididas, que buscam entender racionalmente o que lhe passa e por isso sofrem mais, a não ser quando se perdem na fase do messianismo ou na necessidade de provar que não são loucos. Olha que interessante, gente. Geralmente, após passar esta fase de êxtase, tem muita dificuldade de lidar com a introversão necessária da libido e coordenar suas tarefas cotidianas, e sofrem incompreensão dos que lhe cercam, o que piora ainda mais seu trabalho por se instalarem dúvidas e falta de coragem. Não há dúvida de que existe o trauma provocado pelo primeiro impacto, que é similar a qualquer outro trauma, ou por doença, ou por acidente, exatamente aquilo que eu estava falando no início do programa. Morte próxima, perda grave, rapto real, e muitas vezes só por vivenciar um problema destes sem ter nenhum contato aparente com alienígenas, a pessoa muda totalmente sua maneira de ver a vida e começa uma transformação interna e externa. Aqui no livro dos uranianos tem também uma referência ao manual de psiquiatria do Dr. Henry Y, como são descritas as reações pós-traumáticas. Neuroses traumáticas são reações psíquicas ao estresse ou reações ansiosas desencadeadas por um choque emocional. Os abduzidos, mais ainda que os contatados, possuem essa angústia forte e evidente e descrevem sintomas como pânico, pesadelo, confusão mental, descontrole emotivo, chegando à hiperemotividade e outros aspectos. Só que na maioria das vezes em que são ouvidas, as pessoas só se interessam pela sua história de contato e por isso não sabem o que estão vivendo.
As consequências pós-traumáticas de um indivíduo que passou por um trauma emocional comum, não por contato e abdução, são mais fáceis de resolver. É um fato em um momento. Após o fato, é só tratar as consequências e integrá-las naturalmente, positivamente também. No caso de um contatado ou abduzido, trata-se de um processo, e não existe apenas um fato desencadeador, mas toda uma sequência de fenômenos e fases diferentes de experiências e sensações e outros contatos e outros estímulos energéticos numa sucessão de eventos. A gente tem aqui também no livro dos Uranianos algumas características, né, das pessoas que foram contatadas. Não, deixa eu ver aqui, olha. Encontrou-se diferenças estatisticamente muito significantes entre as pessoas que tiveram contatos com UFOs e pessoas que tiveram experiências próximas da morte, e o grupo de controle nas respostas dos efeitos posteriores quanto a sensibilidades físicas, sensibilidade à luz, acuidade auditiva, sensibilidade à umidade, mudanças fisiológicas, decréscimo da temperatura do corpo, pressão arterial, mudanças neurológicas, diferenças no sistema nervoso, estrutura do cérebro, mudanças energéticas, aumento nas correntes elétricas do corpo, decrescimento em tempo de sono, mudanças emocionais, alternância de humores, expansão da clareza mental, aumento da expansão da mente, fluxos de informação, mudanças nas funções paranormais, aumento das habilidades psíquicas como causa de mau funcionamento elétrico ou eletrônico no ambiente. O que queima de computador aqui em casa é brincadeira, mas vamos lá. Uma pessoa passando por todas as mudanças e fenômenos se sente perdida e incompreendida no seu ambiente e consigo mesma. Não podemos deixar de levar em consideração os transtornos psicológicos advindos de viver com esta mudança. Dentre as mais marcantes queixas dos abduzidos e contatados sobre as consequências do seu contato, destacam os seguintes itens: sonhos repetitivos e intensos, tentativa de evitar experiências e lugares onde ocorreu essa experiência, dificuldade em fazer as coisas cotidianas da vida antes normalmente executadas, sonolências repentinas durante o dia, depressão, alternância entre ausência e aumento de desejo sexual, pânico, estresse e nível de ansiedade muito baixo, modificação metabólica, comportamentos obsessivos e diferentes, dificuldade de ajustamento com o companheiro. Bom, gente, são muitas aqui as informações que estão aqui no livro dos Uranianos, né, nessa do astral, e que onde eu faço uma pequena pesquisa em alguns livros para tentar explicar essa minha experiência também e o porquê desse livro, né? O porquê que esse contato com esses seres uranianos e outros seres aconteceram da forma como a gente descreve aqui. Para mim, eu sou a pessoa que mais se preocupa em entender e passar para vocês isso de uma forma mais científica. E eu estou tentando fazer isso da melhor maneira possível. E nós temos realmente aqui muitos exemplos, tá? Eu dediquei esse livro à humanidade do futuro, porque eu acho que as pessoas que virão estarão mais aptas para entender, né, o que esse trabalho que a gente está fazendo. Mas acho que muitos de vocês que estão aqui estão trabalhando muito bem isso para que isso seja entendido e que isso é importante. Para finalizar o programa de hoje, eu vou citar uma frase do Theodore Roosevelt, que abre aqui o nosso livro também, o livro dos Uranianos, que diz o seguinte:
É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que não gozam muito e nem sofrem muito, porque vivem na penumbra cinzenta que não conhece vitória e nem derrota. Essa é uma frase que eu dedico a todas essas pessoas que se auto-intitulam céticas e que na verdade apenas praticam ceticismo delinquente. São pessoas que estão acomodadas diante dos fatos que a ciência nos apresenta e não conseguem sair desse degrau, né? Elas acham que a vida ela deve ser encarada simplesmente de acordo com o que nos dizem, né? E o que nos provam. E a vida é muito mais que isso. Tá certo, meus amigos? Ficamos aqui por hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu estou muito feliz de ter voltado. E acho que a gente vai fazer um belíssimo trabalho esse ano. Eu queria também deixar um recado para vocês acessarem, quem gosta de TCI, no portal Mundo Invisível, no site, né? Vocês vão encontrar na parte de transcomunicação instrumental sempre novas gravações, porque eu venho trabalhando muito nisso e eu estou sempre colocando novas vozes que foram captadas aqui pelos meus estudos. Agora eu vou colocar vozes de celular, já tem vozes de rádio, enfim, para vocês que gostam de perceber, né, de ter essa nova referência, vão lá vão lá no site da Portal Mundo Invisível e só coloca Portal Mundo Invisível no Google que você vai encontrar, ou acessa no blog do Del, tem lá a minha carinha com os fones, só clica lá que você já cai lá na página, tá legal? Um abração para vocês, tudo de bom. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Abração. Tchau.